Olá, ouvintes! No vídeo de hoje, nossos anfitriões Repertório e Sabedoria, a dupla que transforma pânico de fórmula em puro insight, convidam você a enxergar a matemática além dos rabiscos. Tudo a partir do artigo Desestigmatizando a Notação e os Diagramas Matemáticos, de Humberto Bortolossi, Laila Crisaf e Vanderlei Rezende. Em poucos minutos você vai descobrir como um simples que muda de lugar, revolucionou a economia, porque um I abriu as portas da engenharia moderna e até o que a dança das abelhas tem a ver com vetores. Ajuste o volume e vamos nessa. Sabe aqueles memes, né, ou vídeos de gente quase chorando na frente de uma lousa cheia de símbolos matemáticos? Ah, sim, clássico, o famoso pânico da fórmula. Exato. É uma imagem muito forte na cultura pop. Mas assim, será que a notação, os diagramas matemáticos são esses monstros todos? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nisso, sabe? Usando como base um artigo Desestigmatizando a Notação e os Diagramas Matemáticos. A ideia é entender melhor a utilidade, a história por trás disso tudo. É uma ótima provocação, porque o objetivo aqui é justamente esse, ir além daquele susto inicial da intimidação. A gente quer explorar como essa notação matemática é, na verdade, uma linguagem superpoderosa. Tem uma história rica, um papel-chave na forma como a gente pensa. Não é só rabisco, né? Muito bons disso. Pensa só na chegada da notação decimal posicional. Essa que a gente usa hoje. 0, 1, 2, 3. Ah, sim. Revolucionário. Total. Antes era número romano, ábaco. Bem mais complicado para certas contas, né? Bem mais limitado. Tem até aquela ilustração famosa de 1508, a Margarita Filosófica. Mostra tipo uma disputa, sabe? Os algoristas, com a notação nova, contra os abacistas, do ábaco. Exato, e essa briga não era só acadêmica. Não mesmo. Essa nova forma de escrever os números permitiu fazer cálculos muito mais complexos, tipo juros compostos, essas coisas. Isso acabou impulsionando mudanças sociais, econômicas na Europa. Foi grande. Exatamente. E o ponto-chave, a grande virada de chave aí, foi o valor posicional. Sim, A ideia de que o mesmo número, o 1, por exemplo, vale diferente dependendo da posição. Parece simples hoje, né? parece óbvio até. Mas foi genial. Como Whitehead, aquele filósofo e matemático, disse, uma boa notação meio que libera a mente. Tira o peso do trabalho braçal repetitivo do cálculo para a gente poder focar no problema em si, em coisas mais profundas. Faz sentido. Libera espaço na cabeça, né? E isso, libera a capacidade cognitiva mesmo. E o contrário também rola. Uma notação ruim pode atrapalhar muito. Tipo, Pensa nos números imaginários. No começo, usavam a raiz quadrada de -1, raiz de -1. lembro disso das aulas. Pois é, mas essa notação era confusa, levava a erros, tipo achar que raiz de -1 vezes raiz de -1 daria raiz -1 vezes -1, que é a raiz de 1, ou seja, 1. O que está errado. Nossa, é verdade. E como resolveu? Foi só lá no século XVIII que o Euler, um matemático genial, introduziu o I. O I, Isso, e definiu. I ao quadrado é igual a -1. Parece uma mudancinha boba, mas clareou tudo. Evitou erro, deixou o conceito mais limpo. E isso abriu as portas para a análise complexa, que é fundamental hoje para física e engenharia. incrível como uma mudança de símbolo faz diferença. E essa ideia de pensar sobre as representações, o artigo fala que é legal levar para a sala de aula. Cita um projeto ULA. Isso, o ULA foca nisso, em explorar diferentes jeitos de representar as ideias matemáticas. Por exemplo, com frações. A notação 12 é super econômica, né? Eficiente para calcular. Uhum. Mas um bizenho, tipo uma pizza cortada, pode ser mais fácil para ver na hora qual pedaço é maior, para comparar quantidades. Exato. São ferramentas diferentes para momentos diferentes. Cada uma tem sua força. O material do ULA também provoca sobre vetores, aquelas setinhas. Assim, a pergunta é: toda seta é um vetor no sentido matemático completo? Boa pergunta. Uma placa de trânsito, por exemplo, apontando uma curva. Isso. Ela tem direção, tem sentido, mas o tamanho da seta na placa
não significa uma magnitude específica, uma quantidade. É diferente de um vetor na física, que o tamanho da seta indica a força, a velocidade. Exatamente. E o artigo até menciona outras formas de visualizar isso, tipo usar cores em mapas de campos vetoriais. Às vezes, encher de setinha fica uma confusão visual só. Falando em comunicar direção e distância de forma inesperada, tem o exemplo das abelhas. A dança delas, a waggle dance, Ah, é fascinante. é demais. Elas comunicam onde tem comida, que é basicamente uma informação de vetor, né? Direção e distância para as outras abelhas da colmeia só dançando. E de um jeito muito preciso. Muito! A direção da dança em relação à gravidade diz a direção em relação ao Sol. E o tempo que ela fica rebolando indica a distância. O Carl von Frisch até ganhou o Nobel por decifrar isso. É um exemplo fantástico que mostra que essa necessidade de representação eficiente não é só nossa, dos humanos. Verdade. Pensa em partitura musical. Registra ritmo, nota, intensidade. Ou fórmula química. Exato. Ou até notação de dança para registrar movimento. São todas ferramentas que a inteligência humana ou não cria para guardar, para comunicar, para manipular ideias que são complexas. Uhum. O artigo até lista umas vantagens gerais. Comunicação eficiente, representação abstrata, rigor no pensamento. E tem um conceito legal, Symbol Sans, do Arcavide. Seria tipo ter uma intuição, uma fluidez para usar e entender os símbolos matemáticos. Então, resumindo, a ideia principal é que essas notações, esses diagramas, não estão aí para complicar. Pelo contrário, são ferramentas poderosas que evoluíram com o tempo. Exatamente. Cada uma com suas características, seus pontos fortes, mas no fundo feitas para ajudar a gente a pensar, a descobrir, a comunicar. Perfeito. E para fechar, fica uma provocação inspirada no Mazur e no Larson, que o artigo cita. Eles dizem que criar notação já é, em si, resolver um problema. Interessante. Então, se a gente pensar que a notação decimal abriu portas para a matemática financeira, que o I do Euler destravou a análise complexa, fica a pergunta, né? Que avanços futuros na ciência, na matemática, talvez estejam só esperando alguém inventar a próxima notação genial? A próxima forma visual de expressar algo que hoje a gente nem consegue imaginar direito. Nossa, é uma boa reflexão para terminar. Que ferramenta incrível a gente tem nas mãos e às vezes nem percebe. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar